Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa live aqui no programa Fala Doutor. Essa live é a junção do Diário das Leis com o Universo Condomínio. Lucas, Dr. Rodrigo Carpati, sejam bem-vindos. Os meus agradecimentos a vocês por acreditarem nesse projeto. Bom, pessoal, hoje nós temos mais uma vez o ilustríssimo presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas, diretor da Caixa Imobiliária, NET Imóveis, colaborador do BDI há décadas, meu amigo pessoal há pelo menos 2 décadas e meia, o grande amigo Kênio de Souza Pereira. Dr. Kênio, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa live, pessoal, vai ser sobre a compra e venda e permuta de imóvel na planta. Quais os cuidados? Que cuidados exigem? Então, está aqui do meu lado, no meu lado do vídeo, né? Esquerdo, o Dr. Kênio. Direito, né? O Dr. Kênio. A gente se confunde, né, Dr. Kênio? Porque o vídeo mostra sempre invertido, né? Então, tem dúvida, acontece com frequência isso. Hoje, internet, né? Os vídeos, a gente se confunde às vezes. E é bom o pessoal assistir assim para saber que é ao vivo, a gente não fica montando nada, não fica. É tudo ao vivo, e se tiver erro, tem erro mesmo, a gente corrige na hora, porque o senhor é o especialista. E, pessoal, ó, eu não posso me esquecer das coisas básicas aqui. Se você gostou, se você está curtindo esse vídeo, dá um clique aí, compartilha, ativa o sininho, participe do canal. Você está nos ajudando a continuarmos com o nosso programa, tá bom? Bom, Dr. Kênio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que dessa vez a gente possa atender todas as pessoas que nos perguntam, né? Pelo que eu percebo aqui, nós temos muitas construtoras nos assistindo, advogados, associações também. Então, eu penso que hoje nós teremos uma live muito produtiva, e se eu conheço bem o senhor vai trazer muitas soluções para todo esse público aí, né? É um prazer, Júlio, estar com vocês aqui do BDI, do Diário das Leis, junto com meus colegas aí do mercado imobiliário, e realmente é uma grande satisfação participar desse projeto do Diário das Leis, visando colaborar com a compreensão melhor das leis que regulamentam o mercado imobiliário. Essa questão do imóvel na planta, ela é palpitante, tendo em vista que a grande importância para a nossa economia, né? As construtoras, incorporadoras virem a viabilizar a aquisição da casa própria, dos imóveis na planta, que facilitam, no caso, né, essas transações visando o crescimento da nação. E, logicamente, com essa pandemia, né, vemos que o mercado imobiliário ele passou a ser muito mais importante com a geração de empregos, sem qualquer interrupção durante esse período. Espero poder esclarecer as dúvidas em relação à incorporação, de maneira a contribuir para o sucesso desses empreendimentos. Com certeza, doutor Kênio. Olha, então vamos direto para o tema, porque eu já tenho até perguntas para fazer aqui das pessoas que nos assistem, tá? Vamos começar, então, pelo básico. Bom, o apartamento está ali na planta para ser vendido, né? Nós sabemos que hoje muitas pessoas adquirem apartamento na planta com valor mais baixo, para depois, com a valorização da construção, da localização, né, os pontos principais ali de referência do imóvel, para poder revender depois, por um valor mais alto. Né? Por qual razão esse tipo de negócio tradicional ele acaba resultando em milhares de processos judiciais no país? O ponto básico, eu acho, quer dizer, primeiramente, a incorporação é um negócio altamente complexo, né, que nós vemos aí. Eu tiro o chapéu para quem consegue construir, né, porque não é fácil, tem visto o risco que existe. Então, a pessoa ela vai empreender em busca do terreno, de mão de obra, que esse material subindo muito. Então, é um negócio muito complexo, e o que eu vejo, a população brasileira ela é muito ligada à informalidade. Então, existem grandes empresas sérias, que procuram cumprir o que prometem e entregam
o bem dentro do prazo legal, de maneira a gerar satisfação. Por outro lado, né, quando acontecem essas crises, agora com a queda da taxa Selic, né, a Selic caiu bastante de um ano e pouco para cá, está começando a subir, mas deve chegar ao final do ano a 5,5% só. Então, temos em vista que há uma competição normal, mercado de ações, mercado financeiro, né, e a questão imobiliária. A questão imobiliária, ela tende a ficar muito boa novamente, em função da taxa Selic que está muito baixa, que as pessoas passam a aplicar no mercado imobiliário. O que eu vejo é que há, às vezes, algumas pessoas não habituadas que entram no mercado sem qualquer conhecimento e acabam prometendo a entrega do imóvel na planta e não conseguem cumprir. Então, o que eu acho que existe, de fato, né, que tem as grandes empresas, as empresas que são consolidadas, que têm história no mercado, e tem outras pessoas que começam a entrar no mercado com pouca experiência ou com nenhuma experiência. Então, não fazem uma programação adequada, né, criam situações em que passam a ter dificuldade de entregar imóveis. Então, eu acho que, na prática, essa informalidade é que vem acarretar grandes problemas. Eu estou no mercado há décadas e vejo, como um tempo atrás, grande parte das vendas na planta não eram registradas no ofício de registro de imóveis, ou seja, a incorporação não era legalizada. Isso já melhorou bastante, né? Então, o que ocorre é que há realmente uma dificuldade, de colocar dessa forma assim, em conseguir controlar milhares de empresas que atuam no mercado. Então, eu acho que é importante que o comprador ele procure verificar a origem da empresa, a sua experiência, de maneira a aumentar a segurança, verificar, inclusive, os negócios que foram feitos anteriormente, porque quando a pessoa vai adquirir na planta, ou seja, comprar um bem de alto valor, sem ter uma garantia de uma empresa que está iniciando, o risco é maior. E outro fator que eu quero ressaltar também, para os nossos internautas aí, que com essa queda do juro, da aplicação financeira, essa queda da rentabilidade, vemos que isso vem estimular, inclusive, o retorno, né, da venda de imóvel a preço de custo, aquela obra que a pessoa vai administrando ganhando um percentual. Então, no boom imobiliário passado, o que despontou foi o preço fechado. A construtora se compromete a entregar com um preço determinado. Hoje, com esses juros mais baixos, né, com a economia realmente propensa a deslanchar daqui a pouco tempo, eu entendo que o imóvel a preço de custo vai realmente ter um crescimento bem expressivo, visando gerar lucro para quem constrói na planta. Mas, doutor Kênio, duas coisas oportunas que o senhor falou. Então, por exemplo, se a gente pega um empreendimento, digamos, aí em Belo Horizonte, numa região nobre, que está na planta, a média de valor, de acordo com a nossa economia hoje, um apartamento com 3 dormitórios, digamos, para uma família de 5 pessoas, qual a média de preço hoje na planta? Depende, né? Porque Belo Horizonte, como São Paulo e Rio de Janeiro, são várias regiões, né? Vamos pegar a Zona Sul, né? Colocar na praça na Zona Sul, que é a região que todo mundo prefere, né? Tem mais demanda. Então, um imóvel hoje, né? De padrão médio alto, na base de R$1,5 milhão, né? Quer dizer, pronto. Na planta, de que é R$900 mil, por aí. Então, depende muito do acabamento, mas o ponto básico é que há a expectativa que, quando se compra na planta, a pessoa vai economizar em torno de 30%. A média é essa. Às vezes, quando a obra preço de custo, pode economizar até mais. Mas vai depender muito do gestor, das condições, do valor que é comprado a fração ideal, o terreno, né? Mas, em média, comprar na planta é interessante, porque também viabiliza, facilita a compra daquelas pessoas que não conseguem pagar em 3, 4 anos. Então, a pessoa ela vai pagando aos poucos e aquele resíduo, no final, ela consegue financiar, né? E sendo que o financiamento hoje está também com juro mais acessível do que há 4 anos atrás. Então, na prática, eu moro na planta, eu sou um entusiasta, desde que haja realmente uma condição profissional e que haja uma segurança por parte do comprador, do incorporador. Então, na prática, esse tipo de ramo de negócio, ele tende sempre a crescer. E o Brasil tem um espaço enorme para isso. Excelente.
E sobre essa segurança, doutor Kenyon, entendo o seguinte, o fundamental papel do advogado nesse processo da aquisição do imóvel na planta. O senhor considera de fundamental importância que eu, como cliente, procure o senhor como advogado? Quando eu sei de um empreendimento, eu peço a documentação desse empreendimento e leve até o senhor para o senhor poder avaliar essa documentação? Isso é necessário? É de fundamental importância? Eu entendo que sim. A gente vê que as construtoras, os incorporadores, têm bons advogados, né? Então, a construtora faz o contrato para proteger o interesse dela, né? Então, o contrato ele é bem fechado, visando o quê? Reduzir o risco da construtora. Por outro lado, é até uma certa ingenuidade o comprador achar que o construtor vai colocar as cláusulas todas a favor do comprador. Isso realmente é um negócio bilateral, isso é interesses antagônicos. Então, na prática, cabe ao comprador, né, ter seu advogado para analisar a documentação, analisar o contrato, para equilibrar o contrato. Vemos que recentemente, né, a lei do distrato, ela foi uma lei que criou uma situação muito confortável para as construtoras, para o incorporador. Protegeu muito, né, até prevendo, inclusive, multas desequilibradas. Então, essa lei do extrato prevê uma série de regalias para as construtoras e, caso ocorra um atraso, a multa a favor do comprador ela é simbólica, é muito pequena. Ou, logicamente, que ninguém quer fazer um contrato para pagar a multa, né? Ninguém espera que haja um descumprimento, mas essas multas equilibradas, a maneira de elaborar o contrato, prevendo também os direitos do comprador, gerando para ele segurança, ele só vai conseguir isso mediante a contratação de um advogado para orientá-lo nesse sentido. Repito, tem muitas empresas, a maioria são empresas sérias, mas, infelizmente, né, tem pessoas no mercado que entram de maneira, assim, vamos colocar, experimental, né, e criam uma situação de risco. Quero ressaltar, inclusive, eu tenho visto aí, em alguns momentos, construtor lançando empreendimento, saindo fora da Lei 4.581, a Lei de Incorporação, e repudiando o Código de Defesa do Consumidor, por meio de contratos de sociedade de cota em participação. Quer dizer, é uma coisa completamente irregular, né? Esses contratos de sociedade em conta de participação, eles visam outro tipo de negócio que não tem nada a ver com incorporação. A incorporação é poder negociar unidades na planta em construção, ou seja, a pessoa vende o que não existe ainda mediante o pagamento por parte dos compradores. Então, a sociedade de cota de participação é outro tipo de negócio, né, que é muito informal, em que as pessoas correm o risco total do empreendimento, sendo que afasta as garantias do Código do Consumidor e afasta também as normas da Lei 4.521, que é a Lei de Incorporação. Então, um ponto que eu quero ressaltar é que há modalidades de negócio na planta que são realmente, assim, completamente inadequadas. Por outro lado, né, o comprador, ele tem aí empresas de renome, ele tem empresas que criam uma situação de conseguir novos negócios sem nenhuma propaganda. Eu posso contar que tem várias empresas, né, que conseguem vender o empreendimento em 2 meses, sem propaganda, até baseado em referências. Então, é importante o comprador, né, analisar essa questão, e também é importante o incorporador e o construtor refletir, porque quando ele age com muita segurança, cumpre os compromissos, ele gera aquela satisfação para a clientela, a princípio, né, ele tem um fator de economia enorme com a publicidade, que a melhor publicidade é a indicação. Então, eu sou testemunha de ver vários empreendimentos sendo vendidos com muita facilidade, até em função de antigos clientes quererem comprar daquela construtora novamente, né? E o mercado imobiliário é propenso hoje ao novo boom daqui a pouco tempo, né? Então, vai ter pessoas, sim, voltando a investir de maneira mais incisiva no mercado imobiliário. E, logicamente, que a construtora que tem aquele bom nome, que tem aquela preocupação com o pós-venda, essa construtora vai ter realmente um benefício de ter mais negócio do que as outras que deixam, às vezes, a desejar. Certo.
Doutor Kenny, olha, agora eu vou entrar numa certa polêmica aí com o senhor, tá? Veja, nós sabemos que o COFES, os CRECES aí estaduais, eles sempre primam para trabalhar bem aquele corretor, para que o corretor chegue no empreendimento, faça uma boa negociação, uma negociação justa, honesta e transparente. Eu tenho várias amigas que são corretoras de imóveis, conheço presidentes de associações aí do Cresce que zelam por isso verdadeiramente, mas nós sabemos que quando se chega no empreendimento, na planta, é muito comum ouvir do corretor a seguinte frase, e não são todos, tá? Eu até acredito que seja uma pequena minoria, mas chama mais a atenção. Olha, a documentação está toda ok, você pode confiar, vai dar tudo certo, você não vai se arrepender. Comum, não é? Muito comum. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu também tenho imobiliária, né? Eu me imobiliária tem 50 anos no mercado. Quero colocar o seguinte, adoro trabalhar com corretagem, eu advogo nessa área há décadas e tal, mas o fato é o seguinte, o corretor de imóveis é um promotor de vendas. O corretor, ele visa estimular a aproximação do vendedor do comprador, né? Ele tem o dever de realmente facilitar a transação e vai, de fato, apregoar as qualidades. Agora, cabe a cada pessoa, comprador ou vendedor, ter seu advogado de confiança, caso não domine a matéria. Então, um ponto interessante é que tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para o despachante, que é fundamental, o despachante, para facilitar a busca da documentação. Agora, o que eu acho importante, é muito fácil eu colocar a minha responsabilidade, o meu erro, culpar alguém. Né? Então, as pessoas compram imóvel sem analisar a documentação, sem compreender as cláusulas. Tem aquela questão do brasileiro não querer ler, ou ter preguiça de ler, ou se tem dificuldade de compreender uma cláusula, consulte o especialista. E outro fator interessante, tudo que é combinado deve ser colocado no papel. Em negócio imobiliário não se admite negociação verbal que não haja uma formalização. Então, o ponto importante é o seguinte, nada de colocar a culpa no corretor, na imobiliária. Né? Então, se o comprador domina a matéria, ele vai fazer a transação e vai se valer do corretor para aproximar o vendedor. Por outro lado, a construtora, né? Eu não conheço nenhuma construtora que não tenha um bom advogado. O construtor, ele é profissional. Então, ele vai lançar um empreendimento, ele vai contratar um advogado para elaborar o contrato, e o contrato da construtora tem que ser a favor dela mesma, não tem sentido a construtora contratar um advogado que vai fazer cláusula contra o seu cliente. Então, na prática, o que eu quero colocar, que é o fato rotineiro, cada um busca proteger o seu interesse, isso é legítimo. Agora, o corretor tem o interesse de viabilizar a venda para conseguir receber a comissão. O negócio do corretor é de resultado, ele não ganha um centavo se não conseguir vender. Igual o vendedor de loja, nenhum vendedor de loja vai vender um carro, fala que o carro é ruim, né? Que o carro consome muito. Isso não tem sentido. Então, o vendedor do carro vai falar as qualidades do carro, né? Que ele é seguro e tudo mais. Se há defeitos, que qualquer produto pode ter um defeito naturalmente, cabe, no caso, os compradores, os vendedores, buscarem a sua consultoria nesse sentido. O que não pode ser praticado também é a má-fé, né? Nada de camuflar um defeito do imóvel, porque isso aí não é aceitável. Agora, por outro lado, em relação à profundidade da documentação, o corretor não tem qualificação técnica para isso. Né? Há situações jurídicas altamente complexas que até o construtor, que é um profissional, ele é surpreendido às vezes. Teve um caso aqui na capital mineira, que uma grande construtora comprou um terreno, tranquilamente, depois de estar iniciando a obra, teve uma discussão de quilombo no terreno. Ela teve uma discussão judicial durante 6 anos, vendeu os apartamentos, no final, após 6 anos, conseguiu resolver tudo. Mas durante 6 anos passou um martírio com os compradores, em função de uma questão jurídica, que não foi falha do jurídico dela. É porque realmente é uma documentação muito antiga, que gerou margem para polêmica posteriormente. Eu quero colocar isso. Todo mundo deve buscar compreender o contrato. Se houver dificuldade, busque um especialista para orientar. E se houver uma negociação mais complexa, que faça tudo por escrito. Agora, comprar imóvel de maneira a contar com a sorte,
Isso é um tremendo erro. Então, é necessário compreender a documentação e cabe ao vendedor fornecer essa documentação automaticamente, né? Então, outro erro que existe, às vezes, é o vendedor oferecer o imóvel e não está na posse de imediato de toda a documentação que cabe fornecer ao comprador para que ele tenha segurança. Bem como o contrato de promessa de compra e venda, que esse contrato tem o comprador o direito de analisar junto com quem ele acha conveniente para ter segurança. Perfeito, doutor Kenny. Vamos entrar na outra parte da nossa live, que é sobre a permuta, tá? Então, pessoal, porque nós temos muitos públicos, doutor Kenny, é importante explicar a permuta para alguns dos nossos telespectadores aí, né, nos nossos internautas. Veja, eu tenho um terreno e eu estou cedendo esse terreno para o doutor Kenny realizar a construção de um prédio comercial. Em troca disso, eu vou receber, como parte do pagamento, algumas salas para mim, para o meu nome. Estou correto, doutor Kenny? Correto. Estou tentando explicar de uma maneira muito tranquila, porque às vezes as pessoas não entendem alguns termos, né? Então, partindo desse princípio, doutor Kenny, essa forma de realização de negócios, através da permuta, em troca de cede o terreno, em troca de unidade de apartamentos, né? Ela exige muitos cuidados, aliás, mais cuidados do que como a venda à vista? Com certeza. É uma venda muito mais complexa e aconteceu problemas recentes no Brasil, porque teve casos de que ocorreu a permuta, o construtor não passou o imóvel para o nome dele, aí houve a venda das frações ideais das unidades e, posteriormente, com a não entrega, acabou que o permutante rescindiu o contrato e ficou os compradores a ver navios. Então, é importante verificar o seguinte: como é que ocorreu essa permuta, em nome de quem que está, né, essa propriedade no registro imobiliário. E outro fator interessante é que o permutante ele é estimulado a aceitar essa transação, porque, em geral, se ele vendesse à vista, venderia mais barato do que vai receber em unidades prontas futuramente. Então, há um plus, há um ganho quando o permutante aceita essas unidades, porque vai entrar com valores superiores do que se conseguisse vender à vista. Por outro lado, há um fator de risco, é um fator da espera. Então, o permutante tem que analisar uma série de fatores para evitar, inclusive, o risco dele vir a responder como comprador. Há uma situação, às vezes, inconveniente, porque se a construtora cumpre com as obrigações, né, completamente, tudo bem. Mas se, por acaso, a construtora deixa de entregar essa obra e acarreta ações de indenização, ações rescisórias contra a construtora, dependendo do formato dessa permuta, o dono do terreno pode virar réu, pode se tornar réu, porque a lei de incorporação coloca que todas as pessoas envolvidas na incorporação respondem como incorporador, ou seja, a lei 4.591 protege o adquirente e cria um fator de responsabilidade que vai atingir o comprador, o construtor, o incorporador, até o corretor, dependendo da situação, e também o permutante, porque se não houvesse a permuta, não haveria incorporação. Então, um ponto que eu acho importante ressaltar para o dono do terreno é que ele analise uma série de fatores em relação a esse contrato para que ele tenha segurança de não vir a responder também pelas responsabilidades da incorporação. Por outro lado, o patrimônio dele fica comprometido. Então, tem que verificar como é que vai ocorrer essa permuta e nada impede que ele venha receber imóveis até prontos, uma parte em moeda corrente, né, de maneira que haja uma maior tranquilidade por parte dele. Mas a transação que envolve permuta, ela é bem mais complexa do que uma venda normal. Perfeito. Acho que ficou bem claro mesmo a resposta, doutor Kenny. Olha... E tem ressaltar o fator tributário também, né? Há possibilidades de fazer a transação que vai gerar efeitos tributários diferentes. E nós sabemos que no Brasil hoje, né, a carga tributária é altíssima em todas as áreas. Então, uma assessoria jurídica
uma assessoria tributária é muito importante. E alerta isso até para os construtores. A outra dica que eu passo aqui, que eu lembrei agora, em relação ao ITBI. O ITBI é um imposto municipal, né, que ele é cobrado de acordo com a lei municipal de cada município, e tem municípios que cobram o ITBI, quero ressaltar, só pela fração real, que é mais barato, mas se o construtor ele lança o empreendimento e depois vende, o município, às vezes, vai cobrar o valor do ITBI em cima do imóvel pronto. Então, eu quero ressaltar, a fração real desse imóvel de 1,5 milhão seria, às vezes, R$200 mil. Então, ele pagaria 3% de ITBI, dependendo da alíquota do município, em cima dos 200 mil. Pagaria, então, 3%, 200 mil, R$6 mil de ITBI. Mas se o construtor ele vai fazer a transferência posteriormente ao lançamento da incorporação e já tem o alvará de construção, o município vai entender que está vendendo não é a fração real, que está vendendo um imóvel de 1,5 milhão. Então, ele vai lançar o ITBI de 3% em cima de 1,5 milhão. Doutor Kênio? Parece que caiu a conexão. Bom, pessoal, nós tivemos um pequenino problema técnico, o ao vivo tem isso, então nós perdemos temporariamente a conexão com o Dr. Kênio nesse instante, tá? Bom, se você está nos assistindo, eu volto a dizer, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no nosso canal. O Dr. Kênio já está voltando. E se você tem dúvidas ainda sobre esse tema, encaminhe para a gente. Nós vamos lê-la aqui, tá? Então, nós temos aqui perguntas já. Assim que o Dr. Kênio retornar, nós continuaremos com a nossa live. Um instante, por favor. Voltou. Olha, voltou, travou sozinho. Voltou. Teve problema. Olha, deixa eu dizer para o senhor, o ao vivo tem essas coisas legais, tá? É por isso que o senhor é especialista. O senhor chega, responde, fala, a gente tem imprevisto de internet, isso acontece, tá bom? Não, faz parte, não tem dúvida. Até igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estou ouvindo, travou, você está ouvindo aí, Júlio? A parte que o senhor parou aqui, o senhor estava respondendo sobre o ITBI, que o cartório vai entender, o município vai entender que o imóvel de 1 milhão vai ter cobrado os 3% sobre 1 milhão. Né? Sobre o valor integral. Até coloquei, então, um ponto básico. Às vezes, o construtor ele pode fazer um negócio junto com os compradores, numa incorporação, para cada um pagar, dando exemplo, fração ideal R$200 mil, pagar 3%, 6 mil de TBI. Mas se for fazer a transferência depois que lançou o empreendimento junto ao município, lá o Covar a Construção, tem município a entender que o valor da venda, aquele valor do imóvel pronto, vai avaliar o imóvel de acordo com o preço de mercado, como se fosse pronto. Então, se for 1,5 milhão, ele vai pagar 45 mil de TBI, ao invés de pagar 6 mil. Então, esse é um exemplo simples, como é que a questão tributária na área imobiliária de imóvel na planta, ela gera surpresas. Então, tem que pensar muito em relação ao momento de agir e a forma de conduzir para evitar um custo maior de tributos. Certo. Acho que sobre a permuta, ficou muito claro para os nossos internautas aí. Eu quero falar com o senhor agora sobre o senhor mencionou na resposta anterior sobre a Lei 4591, de 1964. Essa mesma lei, ela prevê a possibilidade da formação de uma comissão de representantes que é composta pelos compradores e estes podem fiscalizar o andamento da obra. Né? Correto. Estou correto, né? A lei, ela prevê isso e isso raramente é colocado em prática, né? Então, qualquer tipo de incorporação, a lei não discrimina se é preço de custo ou preço fechado. Em qualquer incorporação, essa comissão ela é obrigatória, só que na prática, raramente ela é instalada. Essa é a minha pergunta. Só que em complemento a ela, eu gostaria de saber o seguinte,
Eu sou o comprador, eu sou leigo, eu não sou advogado e nem corretor. Não entendo, eu nem conheço a Lei 4591. Quem tem que me avisar sobre a existência ou a possibilidade dessa formação da comissão de representantes? Na prática, o corporador, que é especialista, né, a construtora. Então, incorporar é o ato de reunir essas pessoas, né? Até o comprador vai olhar o terreno, vai atrair os compradores. E, geralmente, na prática, vemos que a incorporadora é também a construtora. Então, geralmente, estão unidos. Nessa prática aí do dia a dia, se é um negócio altamente complexo, o correto seria, né, a incorporadora construtora já chamar os compradores, instalar uma assembleia, todos se conhecendo, e ali eleger 3 representantes, que são 3 adquirentes, para fiscalizar a obra. E, logicamente, que é uma coisa altamente técnica. Então, um ponto que eu defendo, que eu sei que é difícil de vir assim implantado, é a questão dessa comissão até contar com assessoria jurídica, ou contábil, ou da perícia, até para acompanhar essa obra. Então, eu vejo que a comissão ela funciona melhor no imóvel a preço de custo, porque são os compradores que contratam, né, a construtora. É quando essa incorporação é feita de forma normal, né, na prática. Agora, eu vejo também que há um pouco de interesse da construtora ter alguém fiscalizando. Então, a verdade é essa. Então, isso não é muito divulgado. Mas uma das essências da lei, realmente, é ter essa comissão de representantes que venha a acompanhar o andamento da obra e, no caso, defender e representar os compradores perante o construtor. E essa comissão ela é de grande importância, mas, lamentavelmente, no Brasil, como eu falo, as pessoas querem comprar imóvel, não querem ter trabalho, só querem ter lucro. Então, eu falo, gente, se a pessoa quer comprar imóvel na planta e não quer ter nenhuma preocupação, não quer fiscalizar nem nada, então isso gera um fator de maior risco. Então, é importante que haja essa participação na condução de uma planta, em especial quando a obra é preço de custo. Certo. Mas aí eu levanto uma lebre também, doutor Kênio, que é a seguinte: o comprador, ele não sabe que existe isso na lei. E o incorporador ou corretor, ele está mais preocupado em dar informações sobre o imóvel, tá? Uhum. Daí eu pergunto ao senhor, nesse aspecto, é de fundamental importância que o comprador consulte um advogado especializado? Com certeza, porque é um assunto altamente complexo. Então, com relação à documentação do imóvel, em relação ao cumprimento das obrigações, até mesmo em relação à entrega do imóvel, vejo que há muita polêmica no momento de entregar o imóvel. Então, essa consultoria, ela visa o quê? Não colocar assim, criar litígio, ao contrário, eliminar arestas, eliminar dúvidas e estimular o cumprimento das obrigações de maneira que a transação venha a ser saudável do início ao fim. Então, na prática, eu entendo que a comissão de representantes, os compradores, devem realmente buscar essa consultoria para evitar vir a figurar nesse volume enorme de processos judiciais que existem. Realmente causa preocupação o grande volume de processos judiciais. E vejo até com os construtores, nesse aspecto, eu também advogo para a construtora, né? E vejo que a gente orienta o construtor a evitar o litígio, né? Infelizmente, eu quero ressaltar que grande parte das demandas existem por falta de comunicação, por falta de entendimento, de uma troca de ideias, de maneira a contribuir para a solução. Então, o construtor, às vezes, tem lá 10 empreendimentos, né? E não tem nenhuma pessoa com habilidade para resolver aqueles impasses que acontecem no dia a dia em qualquer transação. E, logicamente, que o impasse na área jurídica, que envolve o empreendimento imobiliário, é um volume muito grande financeiro envolvido. Então, o que eu verifico no dia a dia? Não custa nada elaborar um contrato mais equilibrado, atender o pedido do comprador em relação à inserção de alguma cláusula, criar uma situação de transparência na condução da obra, né, permitir que o comprador visite essa obra em determinadas ocasiões, de maneira a evitar dúvidas em relação ao acabamento que vai ser feito. E um fator interessante, até mesmo em função do pagamento final do imóvel, né? Eu vejo que os contratos preveem, muitas vezes, a troca de índices, né, quer dizer, após o habite-se,
deixar de usar o CUB ou o NCC para utilizar o IGPM. Quer dizer, mas será que o construtor ele consegue entregar a documentação apta para fazer o pagamento de imediato, para justificar a aplicação do IGPM no lugar do CUB ou do NCC? Explicando melhor. Enquanto tem um NCC, um CUB aí de 8% ao ano, por exemplo, inflação, né, o NPC hoje está nessa média de 8%, que for, o IGPM está 35% ao ano. Então, na prática, essa mudança de índice, né, gera uma certa punição no comprador, sendo que não consegue quitar o imóvel não está apto a ser financiado ainda. Então, eu vejo que tem muitas cláusulas contratuais que acarretam impasse nesse momento da quitação do imóvel. Então, logicamente, que o construtor tem o direito de receber o dinheiro integralmente, logicamente, o direito dele, mas criar uma situação de onerar em excesso o comprador, sendo que falta ainda documentação apta a viabilizar o financiamento imobiliário, que eu falo financiamento, não é naquele banco que financiou a obra, não, em outros bancos também. Né? O ponto básico é que o comprador, né, se a obra é financiada pelo Banco Itaú, ele pode financiar na Caixa Econômica, no Santander, e outros bancos também. Né? Então, eu vejo que é fundamental que haja essa boa vontade de entendimento para evitar qualquer conflito entre as partes. E, logicamente, o consultor sábio e vai fidelizar esse cliente para outros empreendimentos também, porque esse comprador satisfeito vai indicar outras pessoas. Isso é muito importante. Tá. Perfeito, acho que ficou bem claro, doutor Kênio. Agora, sobre a questão, a gente sabe, tá, que pela Lei de Incorporação, Código de Defesa do Consumidor, a legislação brasileira, infelizmente, por não ser talvez um tanto que clara, concisa, ela acaba dando margem para que o brasileiro, às vezes, burle a legislação, né? Uhum. Claro que não é a maioria, a gente tem exemplos de uma minoria que, infelizmente, pratica isso. Empreendedores, doutor Kênio, que por meio daquela criação da SCP, e eu quero que você explique o que é isso também para quem nos assiste, como que ocorre a burla a isso e como que se pode evitar? Então, vamos colocar bem claro. A lei de incorporação é 64, tem quase 60 anos essa lei. Então, ela visa o quê? Criar normas da incorporação. O registro da incorporação cartório vai possibilitar, inclusive, que o comprador venha, no caso, né, a registrar os contratos de promessa de compra e venda. Há também nessa lei 4.581 as obrigações do incorporador de maneira de segurança. E essa transação de construção, ela também está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Então, tem duas leis, a lei do Código Civil, que protegem o comprador e cria obrigações para a construtora de maneira a gerar transparência. E, logicamente, que quando a pessoa vai comprar o imóvel, ela não vai comprar para ser empresária, ela não compra com intenção de vamos colocar, fazer negócios sucessivos. Sim, Júlio, concordo que tem pessoas que compram e podem até revender o apartamento, mas a grande massa compra para uso próprio. A verdade é essa. Então, o que acontece? Às vezes, o empreendedor ele não quer se sujeitar à incorporação registrada, que gera custo, ele não quer se sujeitar à Lei 4.591, que prevê uma série de normas que tem que cumprir. Né? Mesmo a lei do distrato, né, se aplica, no caso, na incorporação. Então, ele cria uma outra figura jurídica, né? Ele vai usar outro instrumento, que é a sociedade em cota em participação, que é um negócio completamente desregulamentado, sem colocar essa parte, mas é mais informal. Né? Isso seria a sociedade. Quer dizer, quando eu compro imóvel do construtor, eu não sou sócio dele. Né? O construtor tem obrigações para com o comprador e eu tenho o dever de pagar de acordo com o contrato. Já numa sociedade com cota de participação, é outra finalidade de negócio, quando as pessoas se unem para buscar um fim comum, fazer um negócio de maneira a gerar lucro. E coloca lá um sócio ostensivo, e os outros não aparecem, esses outros seriam os outros compradores, e, logicamente, não vai ter comissão de representantes, não vai ter as questões penais, né? Porque quando o comprador comete algumas falhas, ele pode vir pagar a multa de 50%
do valor total pago pelo comprador em função do não registro da incorporação. Existem questões penais previstas no artigo 65 e 66 da Lei 4.591. Existem situações que vai se aplicar ao Código do Consumidor, a garantia do produto, enfim, tudo isso é colocado à parte num outro tipo de contrato, sociedade em cota em participação. Então, essa forma de contratar é para burlar a lei, a verdade é essa, porque tem uma lei específica de venda na planta, que é a lei de corporação. Essa lei tem quase 60 anos. Então, quando alguém vem oferecer isso geralmente é um fator de risco muito grande. Agora, uma coisa diferente, eu, você, mais dois amigos, vamos fazer um negócio, fazer um prédio junto. Aí é diferente, porque nós três somos empreendedores. Já tratar o comprador dessa forma é uma situação completamente irregular ou ilógica. E outro fator também, que eu tenho visto às vezes, né, para burlar a Lei 4.591. Uma pessoa, ela procura o dono do terreno, fala com o dono do terreno que tem compradores, né, e começa a reunir pessoas que, né, em busca de compradores no mercado, e depois que reúne essas pessoas, ele fraciona esse terreno e ele às vezes, é o construtor. E fala que isso tem incorporação. Isso é incorporação. O ato dele buscar o dono do terreno, o ato dele buscar no mercado compradores, esse ato de organização é ato de incorporação. E a pessoa, às vezes, fala que não é incorporação e muitas vezes, contrata até um engenheiro, pessoa física, sem nenhum capital, sem nenhum patrimônio, e faz o prédio em conjunto com outras pessoas e simplesmente, no futuro, fala assim, esse prédio não tem garantia nenhuma, porque não tem o construtor, você é meu parceiro, ele coloca os compradores como parceiro. O comprador está comprando imóvel, e às vezes a preço fechado. Quero colocar bem claro, ele vende a preço fechado e fala que não é incorporação. Então, isso, né, na prática, é uma atitude ilegal, é uma atitude que visa atirar os direitos de garantia, né, dos compradores, porque o comprador, repito, ele não é parceiro do construtor, ele não é sócio do construtor, ele está comprando um imóvel para seu uso próprio ou imóvel para receber no futuro, poder até vir a transacionar. Mas o comprador não ganha lucro junto com o construtor. Então, esse contrato de sociedade de cota em participação é uma forma de burlar a lei, uma forma de reduzir as garantias e os direitos dos compradores. Então, eu entendo que é completamente arriscado, né, alguém vir a fazer uma compra de mal na planta com esse tipo de contrato. O som sumiu. Doutor Kênio, está me ouvindo? Voltou o som. Isso. Voltou o som. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor. Ó. Clarice, de Florianópolis. Ela diz o seguinte, especialista doutor Kênio, por favor, me esclareça sobre o... Eu estou tentando interpretar aqui, tá? Me esclareça sobre o prazo de entrega da construtora. Porque na justiça existem muitos processos e é muito comum o construtor atrasar a obra. Isso pode acontecer? Qual é o prazo que a gente tem que dar para a construtora para entregar a obra? É uma questão muito simples, né? Então, o prazo é aquele que está no contrato pactuado. Agora, já está consagrado pela jurisprudência e depois foi incorporado na lei do extrato, o prazo de tolerância de 6 meses. Então, é fundamental que esse prazo esteja previsto no contrato. Então, essa pessoa, construtora, ela se obrigou a entregar o imóvel dia 1º de janeiro. Se houver atraso até 30 de junho, é tolerância. Doutor Kênio? Doutor Kênio, está sumindo o áudio do senhor. Bom, pessoal, estamos mais uma vez com um pequeno problema de internet, tá?
peço a compreensão de vocês, apesar de ficar uma coisa um pouco esquisita, mas é super normal isso acontecer, tá? Porque nós estamos falando através de internet e problemas eletrônicos técnicos ocorrem mesmo, tá? Mais um instante, por gentileza, e obrigado pela paciência. Alô? Voltou? Voltou? Voltou, Tá doutor me Ken. ouvindo? Estou Aí, tá ouvindo. ok. Então, desculpa aí, Bom, viu, gente? A internet tá. está surpreendendo a gente. Não tem Mas então, problema. uhum. Vamos lá, doutor Ken. Então, Então, eu acredito que a última pergunta ficou claro a resposta, tá? Porque começou a travar, acho que no momento que o senhor ia usar algum exemplo. É isso? eu quero colocar o seguinte, que quando houver atraso, né, tem que colocar a cláusula prevendo essa tolerância. Então, está consagrado que pode ser até de 6 meses, independente de força maior, está previsto isso nesse prazo. Os tribunais não aceitam prazo maior do que esse, mesmo que ocorra algum imprevisto no dia a dia. Agora, o que acontece na prática, que após esse atraso, é importante o comprador, né, colocar no contrato lá, o que vai acarretar de indenização, compensação, um aluguel, e detalhe, e logicamente que é uma tolerância final, né? Se atrasar 2 anos, não tem sentido. Então, o contrato prevê essas possibilidades, havendo liberdade entre o comprador e a construtora de estipular esses prazos, bem como essa compensação pelo atraso. Perfeito, doutor Kênio. Vamos ver aqui alguns dos comentários que nós estamos recebendo. Ó, o Isaac Pereira, ele mandou a pergunta logo no início da nossa live, tá? Ele não diz de onde mas ele pergunta o seguinte: em média, o lucro líquido de um incorporador em um lançamento imobiliário é de quanto? Depende, porque, vamos colocar, hoje em dia, grande parte dos construtores estão na Minha Casa Minha Vida, que é lá, né, o grande volume de negócio, o lucro é menor, mas ele tem um volume enorme, né? Como falei anteriormente, pode ser 30% em média, vai depender muito da competência do construtor em construir com rapidez. Se ele atrasa, ele perde um pouco, né? Ele vai perder um pouco o custo fixo da obra. Por outro lado, se ele comprou o terreno com um preço bom, se a permuta foi bem feita, ele vai ter um lucro maior. Se houver atraso, tem hora que tem que ter prejuízo. Então, a ideia que a gente tem em média, né, é de 30% em média. Agora vem aquele construtor que constrói a preço de custo, uma obra, né, que ele paga para administrar essa obra. Então, nesse caso, o risco é maior do comprador. O construtor não tem risco nesse aspecto, ele vai ganhar um percentual. Pode ser de 12%, 15%, 16% do custo da obra. Então, vai depender muito do caso concreto. Legal. O Rafael Paiva Nunes diz: grande colega Kênio do Ibradim, um baluarte do direito imobiliário. Olha, aqui cabe uma ressalva minha. O Ibradim é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, tá? E o Diário das Leis também trabalha com direito imobiliário. Só que, como representante aqui do Diário das Leis, eu quero dizer o seguinte: um grande abraço a todos os colegas que nós temos aí no Ibradim, e vocês são super bem-vindos aqui nesse programa. Esse programa, assim como a Casa Diário das Leis, é uma instituição super democrática e a gente faz questão de agregar conteúdo. Então, se acaso um de vocês quiserem participar aqui nessa live agora, sintam-se à vontade. Grande abraço a vocês. Rafael Paiva Nunes, novamente. Importante falar da importância da formação das comissões de representantes para acompanhamento da obra. É isso aí, Rafael. Acho que o Dr. Kênio conseguiu... Um abraço, Rafael. Obrigado aí pelo comentário, pelo apoio. Conseguiu expressar muito bem. O Otaviano Campos Júnior mandou um joinha e uns aplausos.
O Jairo Alves Nunes está dizendo, grande palestra, obrigado. Pessoal, por favor, mandem a cidade de vocês, porque aí a gente pode dizer de onde vocês nos assistem também, e incentivar colegas de vocês a também mandar perguntas, tá bom? Bom, nós temos aqui, Dr. Kênio, mais uma pergunta importante. Eu estou lendo no celular, tá? Por isso eu tiro os olhos aqui um pouquinho do senhor, tá bom? Tá, então okay. Vamos lá. A gente tem a pergunta aqui sobre a questão dos vícios construtivos. Isso estava na nossa pauta, tá? Mas o Marco Antônio, que é de Vitória da Conquista, acho que é Bahia, pode ser Bahia, né? Deve ser. E ele está dizendo o seguinte, mestre Dr. Kênio, qual o tempo para aparecer vícios construtivos no apartamento, de forma que eu possa negociar com a construtora sem ter que ir para a justiça? Vamos trocar ideia, gente. Até uma pergunta boa, vou até dar uma dica para os construtores sobre isso aí. O prazo de garantia é de 5 anos irredutível, né, para a questão de segurança, de estabilidade da obra, de estrutura. Agora vem, uma infiltração que surge no prédio, né, um cano que estourou, né, uma infiltração, um vazamento na laje, isso tudo coloca em risco a estrutura do prédio, porque se não consertar o vazamento, vai oxidar as ferragens e estoura o concreto. Então, o prazo de garantia é de 5 anos para grande parte dos problemas do prédio, né? Azulejo que vai estourar, a queda de cerâmica das fachadas. Agora, um fato interessante que me causa preocupação. Eu advogo nessa área para construtores e para compradores. O que está me deixando um pouco preocupado é que eu tenho visto advogados de construtora colocando que o prazo de 90 dias usando o Código Consumidor, produto durável. Isso é uma coisa que não é razoável. Eu faço apelo para os construtores para não irem nessa linha, porque não é justo. Tendo em vista que a pessoa compra um apartamento na planta e quando o consultor entrega, ele vai contratar decorador, ele vai olhar marceneiro, ele vai olhar uma série de fatores, e isso demora, às vezes, para entrar no apartamento 6 meses. Como é que vai falar garantia de 3 meses? Então, outro fator que gera preocupação é o uso dos manuais de proprietário. Né? Estou vendo essa construtora colocando prazo de 6 meses ou criando normas completamente inaceitáveis para manter a garantia. Um dos exemplos que eu passo aqui, né, que a live é nacional, é essa questão do descolamento de cerâmicas, de granitos na fachada. Logicamente, se solta uma cerâmica, né, um granito, o que for, há um vício, há um defeito. Tá? Isso ninguém faz de propósito, isso pode acontecer, um acidente. Só que colocar no manual que a garantia de 5 anos está condicionada ao síndico, ao condomínio, contratar empresa especializada para rejuntar toda a fachada a cada 12 meses, não tem sentido. Né? Então, quer dizer, esse manual do proprietário, ele tem que ter normas para orientar a manutenção normal. Mas falar que está descolando a cerâmica das fachadas, porque o condomínio fez o rejuntamento a cada 12 meses da fachada do prédio. Então, eu quero frisar o seguinte, o que eu tenho visto como especialista da área, a construtora que se compromete e cumpre essa revisão, elimina a sua construção, até um ganho de imagem enorme. Isso é uma coisa preciosa. Vemos que os compradores, quando são bem atendidos com pós-venda, eles indicam essa construtora para outras empresas e compram outros imóveis dela. Então, tenho visto, né, construtoras muito bem-sucedidas com esse pós-venda feliz, esse pós-venda sábio, e uma ou outra construtora usando de certos expedientes para não cumprir com a obrigação, que gera segurança. Né? Uma das coisas que eu vejo os advogados falando mais no dia a dia, vai comprar uma planta, procura verificar como que a construtora agiu nos empreendimentos que ela vendeu há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, o comprador hoje está pesquisando. Então, eu acho muito bacana quando o comprador ele vai em obras anteriores da construtora
e ele recebe uma boa indicação. Ele compra esse imóvel com maior tranquilidade, com maior segurança, e isso é uma coisa extremamente preciosa. Então, eu quero explicar que para a garantia do artigo 68 é de 5 anos, e que geralmente o pessoal cumpre, mas quando o construtor, às vezes, deixa de cumprir, ele cria um fator de passivo para ele muito maior. E outro ponto interessante, nunca deixe entrar com ação judicial para discutir danos no imóvel, porque a perícia feita em juízo, ela acaba revelando mais defeitos do que se tivesse feito aquele acordo antes. Então, é fator de economia, né, atender às solicitações de reparação. Isso é muito mais saudável e muito mais econômico. Olha, doutor Kênio, aqui está chegando algumas perguntas. O senhor mencionou aí o manual do proprietário, tá? Eu vou ler a primeira delas, ó. A Jussara, de Pacaraima, Roraima. Olha, de Roraima, que legal. Ela está querendo saber, doutor Kênio, como que funciona essa questão do manual do proprietário? O monoproprietário é muito bacana, que eu acho interessante, porque vai indicar uma série de procedimentos de manutenção, de conservação, que são muito válidos. Inclusive, tem manuais que até indicam qual que é o fornecedor, o fabricante. Então, eu acho que é um fator que agrega, né? É um fator que vem a gerar maior conhecimento dos proprietários quando adquirem imóvel na planta. Por outro lado, quero frisar, o manual, às vezes, é utilizado quando ele reduz garantias de maneira, vamos colocar, arbitrária, ele vem a ferir o Código Civil, porque a garantia é irredutível. Então, como eu comentei, uma garantia da parte hidráulica é de 5 anos, porque não tem como o condomínio comprador ficar conservando, dar manutenção dentro do cano. Se o cano veio estourar, se houve infiltração que veio atingir a laje, cabe ao construtor reparar dentro dos prazos de 5 anos. Agora, o fato interessante, havendo o defeito, é fundamental que o comprador e o condomínio façam uma notificação por escrito, protocolada, para registrar o conhecimento daquele defeito e pedir a solução da construtora. Então, esse manual ele é muito importante para orientar o consumidor, mas ele não pode ser usado para amenizar o prazo da garantia ou para tirar a responsabilidade da construtora em relação a defeitos que surgiram em função de alguma falha construtiva. Outro fato que eu quero colocar, já vi manuais, às vezes, colocando que cabe ao condomínio fazer limpeza da caixa de gordura 2 em 2 meses. Isso não tem sentido, né? Você vê prédios que ficam anos sem limpar a caixa de gordura, e, logicamente, se coloca lá uma manutenção de 2 em 2 meses, porque a caixa foi mal dimensionada, ela não comporta o volume de uso do edifício. Em relação também, fico vendo, já vi manuais que colocam o seguinte: defeito na piscina, prazo de garantia, de imediato. Se a pessoa usou, não vazou, perdeu a garantia. Né? Isso, eu acho que é uma redação do manual infeliz, né? Que depõe contra o construtor. Então, é fundamental que esse manual venha a ser elaborado como um plus, com algo mais para agregar ao produto da construtora, mas não de maneira a retirar dela o dever de fazer uma obra robusta, né? Uma obra que venha a perdurar por 5 anos, sem que tenha defeitos graves. E o defeito, em geral, pode acontecer, mas o mais importante é que haja aquela predisposição em consertá-lo de imediato. Doutor Kelly, continuando sobre o manual do proprietário, o Clodoaldo, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele está querendo saber o seguinte, aliás, é uma pergunta que está se repetindo aqui. Quem tem o dever de elaborar e entregar esse manual? É a construtora ou o condomínio constituído? Não, com certeza a construtora. O condomínio não tem capacidade técnica para isso, né? O condomínio são pessoas, igual eu, você, são pessoas que eu sou advogado, mas eu não sou o construtor, eu não elaborei, as especificações da edificação, né? Então, na prática, aquele memorial descritivo, tudo isso é o construtor que tem competência para fazer esse manual. Inclusive, o próprio construtor, sendo engenheiro, empresário, ele vai se valer da orientação dos fabricantes para colocar com essa manutenção de cada produto ali. Então, a única pessoa
né, capaz de fazer o manual é o construtor. E um fato interessante, ele não tem obrigação, só para frisar esse ponto, a palavra obrigação, que se a construtora entrega o imóvel ao seu manual, isso não é nenhuma falha legal, né? Logicamente, eu falo, é interessante o consultor fazer esse manual. Eu acho que isso agrega, mas na prática não tem como condomínio fazer tal documento que exige conhecimento especializado de vários pontos, de vários materiais do condomínio. Olha, o Marcelo também, doutor Kênio, de Vila Velha, acredito que seja Espírito Santo, né? Uhum. Vila Velha, ele deseja saber o seguinte, sobre o manual do proprietário, existe alguma lei que obrigue o construtor a entregá-lo ou isso é opcional? Não, é opcional, tá? Eu acho que é uma grande evolução, né? Grande parte dos empreendimentos não entregam ainda, mas as empresas maiores têm feito essa entrega e eu acho isso bem interessante. É um manual do automóvel, né? Então a pessoa tem uma referência, até repetindo, para buscar alguma dúvida, algum reparo junto ao fornecedor. Então eu vejo manuais que tem o telefone do fornecedor, o endereço e toda a orientação nesse aspecto, eu acho isso muito bom. Tá. Bom, chegamos a 1 hora de live, doutor Kênio, e eu acredito que pela quantidade de perguntas, a gente não encerra por aqui, tá? Pelo menos vamos encerrar essa, mas teremos que ter uma próxima. Fique à vontade, Júlio. Eu quero fazer uma última pergunta ao senhor, sabendo o seguinte, como conheço o senhor há mais de 2 décadas, eu sei que o senhor já defendeu construtora e defendeu principalmente compradores, tá? E há sempre uma briga de corda aí, né? Cada um puxa para um lado. Nós sabemos que existem muitas construtoras decentes que tratam o comprador com muito respeito, e nós sabemos que a maioria dos compradores também procura ser decente. Mas nós também sabemos que construtoras enganam, burlam algumas, e sabemos que alguns compradores também fazem questão de deixar de pagar e deixam o processo rolar na justiça, né? Então eu gostaria de ouvir um ponto de vista equilibrado sobre essa negociação, o que o senhor pensa, como o senhor reflete quando o senhor é idealizador de legislação, de projeto de lei, de decisões que mexem com o STJ, né? Então, o senhor obviamente pensa muito no futuro sobre os temas. Então, gostaria de saber, como, pensando para frente, como se daria mais harmoniosamente essa relação comprador-construtora? Eu acho que, tecnicamente, a questão é uma questão cultural, né? Há pessoas que gostam de levar vantagem, como normalmente acontece. Tem pessoas que querem um imóvel, né? Vamos colocar assim, que atende uma expectativa quase impossível. Por outro lado, tem um construtor que, às vezes, comete uma falha involuntária e comete a gafe de não assumir aquilo de maneira a amenizar o problema, né? Quero colocar um fato interessante que, igual um prédio estava descolando as fachadas, os materiais caindo, e o consultor, ao invés de consertar, deixou para lá. Acabou que caiu, machucou uma pessoa, deu um processo de dano moral e caiu automóveis, deu um processo também de dano materiais, quer dizer, falta de análise prévia. Então, eu vejo que essas relações, elas exigem maior reflexão, elas tendem a melhorar com evolução cultural. Eu vejo que tem realmente muitos consultores com muita boa vontade, vejo também os compradores com muita paciência, com muita disposição em resolver. Então, o que tem acontecido, inclusive na pandemia, é a maior solidariedade. É impressionante como é que surgiram tantos problemas e o número de demandas até caiu em alguns pontos. Quero ressaltar, por exemplo, fiz um programa para a TV Justiça, né, do STJ, e divulgamos que houve uma redução de despejo no Brasil. Uma coisa que o pessoal quase nem imagina. Então, na pandemia, reduziram o volume, reduziram os despejos, que o pessoal achava que haveria um aumento. Então, na prática, essa boa vontade tem que existir. Tem que haver esse diálogo, né, criar uma situação de evitar o agravamento das insatisfações. É importante que haja também uma boa-fé na redação dos contratos, né, e a busca do equilíbrio. O outro fator que eu quero ressaltar também é que há situações
em que o condomínio, ele busca uma solução sem orientação técnica e acaba criando um fator de prejuízo ou de litígio. Então, é interessante que os condomínios também venham buscar uma consultoria jurídica de forma a orientar uma solução mais prática, mais razoável, nada de radicalismo. Então, eu vejo que a tendência, né, é que haja uma evolução nesse sentido, mas a questão realmente, Júlio, quero colocar, é mais cultural. Né? Então, essa questão do brasileiro, né, tem as pessoas que realmente são mais tranquilas, mas tem outras que exigem soluções quase que impossíveis. Então, é fundamental que haja essa boa vontade. E se a pessoa não está querendo ter trabalho, querendo ter risco nenhum, compre o imóvel pronto. Tem outro fator também. Né? E outra coisa, para encerrar, viver em condomínio é um desafio. Né? Então, as pessoas têm que entender que quando eles aceitam comprar um imóvel que faz parte de um todo, né, uma cota de um imóvel, ela vive com pessoas com maior proximidade e se exige muito mais boa vontade e gentileza para buscar a solução dos impasses que acontecem no dia a dia. Perfeito, doutor Kênio. Rafael Paiva Nunes, ele é de Porto Alegre. Rafael, obrigado pela participação. Gerson Tomé, de Sapiranga, Rio Grande do Sul, muito obrigado. Alberto Chinix, garantias, boas indicações. O doutor Kênio acabou de dar. Ele é lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alberto. E a Luana Tondo, de Marmeleiro, Paraná. Luana, muito obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Doutor Kênio, mais uma vez, né? Eu sempre só tenho que agradecer, né? O senhor nunca fica me devendo nada, né? É sempre eu que estou devendo para o senhor, né? Muito obrigado. Então, é um prazer, Júlio. Pode contar sempre conosco, tá? Espero poder colaborar com os colegas aí. Tendo alguma dúvida, se quiser mandar algum e-mail para mim, posso colocar aqui o meu e-mail, né? Meu e-mail é kenio@keniopereiradvogados.com.br. Então, esse e-mail que tem alguma dúvida, pode mandar, te responde, até com muitos artigos do BDI, né, Júlio? Então, eu estou lá como colaborador do BDI já há 20 anos, né? Ou mais de 20 anos já. E é um prazer poder colaborar com meus colegas aí, tá? Que vocês tenham muito sucesso aí na carreira e tenham realmente muitas vitórias. E eu não quero parar por aqui, eu quero fazer o convite ao vivo ao senhor. Kênio Pereira, Sociedade de Advogados, pode ser um parceiro nosso no Fala Doutor para todas as lives? Com certeza, pode contar comigo aí, tá? Estamos juntos há muitos anos e na OAB, né, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário, tenho muito a agradecer ao BDI, todos os eventos que eram feitos na OAB antes da pandemia, né, por enquanto, o BDI sempre compareceu, né, fornecendo material de grande relevância para os advogados de Minas Gerais. Então, é um prazer ter você como meu parceiro, Júlio, o BDI, e espero poder retornar aos eventos presenciais em breve. Sinta essa live, Fala Doutor, ou essa Casa Diário das Leis como sua. Obrigado. Você não precisa de convite. Sempre que quiser, pode contar comigo. Está aberta. Muito obrigado, doutor Kênio. Um abraço ao pessoal do BDI e sucesso para vocês, viu? Muita paz e saúde. Obrigado. Bom, pessoal, encerramos mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, aquele velho e bom recadinho. Ative o sininho, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Nas minhas considerações finais hoje, eu quero agradecer a presença da minha filhota Isabela, que veio aqui hoje assistir a live e que me deixou muito, muito feliz. E esse sorriso todo, além da live ter sido um sucesso, é também por causa da presença dela. Filha, um grande beijo a você. E a vocês que nos assistem, um grande abraço. Cuidem-se contra o Covid. Eu não canso de repetir isso. É uma doença séria e ela pode danificar preventivamente a sua família. Ela pode acabar com um membro da sua família. Então, cuide-se, tá bom? Desejo sucesso nas negociações a todos vocês. Desejo que vocês fiquem muito bem de saúde e até a próxima quinta-feira, na nossa próxima live. Muito obrigado. Tchau.